Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Mosquito. E hoje eu vou só dar o bordão. Oi, gente! Pelo bordão você já sabe quem é o nosso convidado, mas eu vou contar depois da nossa vinhetinha de entrada. Solta, Fredinho, vai! Meus amigos, você viu a nossa aberturinha aí? O Fredinho tá que tá hoje, hein? Ó, esse bordão é um dos bordões mais famosos do rádio brasileiro. E o dono dessa marca tá aqui hoje. Oi, gente! Quantas pessoas não acordaram com esse oi, gente, animando o dia, enfim. Esse cara que trouxe a revolução para o rádio brasileiro. Hoje eu tô recebendo aqui no podcast do Mosquito o grande Eli Correia. Ah não, dá o bordão, vai. Oi, gente! Eita! Podcast do Mosquito, que sucesso! Eita, coisa boa! Eli, obrigado por você ter vindo. Eu agradeço também o convite que você fez, porque, olha, a gente conhece bem o seu trabalho de sanfoneiro. Que honra! E eu confesso a você que tinha ouvido falar, mas agora, você quando me convidou, eu falei, poxa, essa é a minha oportunidade, minha chance de estar assim junto com o Mosquito. Então, muito obrigado. Você pensa, eu tô igual pinto no lixo hoje. Porque quando eu comecei a fazer rádio, eu tava te contando aqui, uma das minhas inspirações foi você. Poxa, que legal. Foi você, que legal. Você foi um dos meus professores. Que tenha sido uma boa inspiração, né, Mosquito? Uai, tá em 150 rádios hoje, tá? Vamos ver como é que vai ser pra frente. 150 emissoras, já pensou? E como é que qual é o nome do programa? Programa do Mosquito. Programa do Tudo Mosquito. É do Mosquito. Esse tá nome certo. foi batizado pelo Ratinho, guardei pra mim e vai ser o resto da vida. Olha aí, gente. Então, em 150 emissoras, Programa do Mosquito. É sucesso ou não é? É sucesso ou não é? Mas sucesso mesmo vai ser esse podcast hoje que a gente tá fazendo aqui, porque hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história desse grande nome, esse cara que trouxe a revolução para o rádio, o homem sorriso do rádio. Esses bordões, como é que você cria isso? Olha, é tudo de maneira muito espontânea, para falar a verdade, nada planejado. Aliás, o homem sorriso do rádio nem foi eu que criou, foi o Francisco Paes de Barros, um diretor que nós tínhamos na Rádio Record. Mas esse nome é muito conhecido. Ele me contratou, e aí depois de contratado, a senhora falou, então, e a partir de hoje você passa a ser o homem sorriso do rádio. Bateu na mesa. Então, a partir daí, era Eli Correia. Oi, gente, eu fazia, e aí o locutor dizia, o homem sorriso do rádio. e pegou, viu? Pegou. Eli, seu começo no mundo do rádio foi em que ano? De verdade mesmo, Mosquito, eu não posso deixar de registrar que eu tinha 9 anos, no 3º ano primário, e o professor Luiz Fabretti, ele, nessas leituras que se faz em sala de aula, eu estava no 3º ano primário, antes começava com 7, hoje você começa até com 4 anos, 3 anos, claro, já estudar. Hoje já começa mas com antes 2. era 7 anos. Então, no 9 anos que eu estava, quer dizer, no 3º ano primário, o professor Luiz Fabretti faz uma leitura em classe. Aquelas leituras que se repetiam. E quando chegou a minha vez, eu fiz a leitura, ele pediu palmas, dizendo assim, olha, você quando crescer, você pode ser locutor de rádio, você faz a pontuação, você interpreta o texto. E aquilo, eu fiquei tão acanhado, mas aquilo gravou na minha mente. Então, desde os 9 anos, aquela história do que eu quero ser locutor. Poxa, né? O professor falou. Martelou na sua E não cabeça. deu outra. Eu fui trabalhar numa loja chamada Casas Pernambucanas e tinha um sistema de alto-falante que aquele, acho que é megafone, né? Aquela corneta. Aquela parece uma corneta, um tubo, né? Isso. Então ela ficava voltada para a praça. E lá de dentro da loja, o locutor anunciava as ofertas. E nessa daí que eu fui trabalhar lá, com 14 anos, já tinha trocado de voz. Aí eu pedi licença. Já tinha saído do galo, a voz de galo? Aquela coisa de falar fino e falar grosso, né? aí eu pedi licença, eu falei, vocês não me deixam falar? Porque eu tinha aquela coisa do professor, quando você crescer, você pode ser locutor. Aí deixaram e falaram, poxa, não é que é legal? Poxa, você tem que falar bem mesmo. De Sertaneja, eu saí e fui para Barra Bonita. Foi em Sertaneja, Isso é Paraná? Sou do Paraná. Você é paranaense? Sou paranaense, de Sertaneja. Aí nós mudamos, a família mudou para Barra Bonita, interior de São Paulo, perto de Jaú, perto de Bauru, Botucatu. Ali Sei. Ali sim, ali foi que nós fomos, na verdade, trabalhar com sorvete.
era de família lá, que houve um espaço para se trabalhar com sorvete, criar uma fábrica ali em Barra Bonita. Tá, de a sua sorvete. família foi criar uma fábrica de sorvete. Isso, exato, que tem até Você hoje. foi sorveteiro, então? Sorveteiro. Aí, mas em Barra tinha uma rádio, Rádio Emissora da Barra. E foi numa festa do Dia das Mães que precisava de alguém para fazer uma leitura de uma poesia. Aí a professora Ana Maria vai para cá, vai para lá, procurando alguém para fazer, e todo mundo com vergonha, porque a gente tem vergonha de público, né? É claro. Aí quando chegou na minha sala, aí o pessoal falou, não, professor, é ele ali que tem voz de locutor, ele. E aí ela falou, então vem você. Fui lá, fiz a leitura da poesia no Dia das Mães, foi muito legal. E ela falou, olha, eu vejo que você parece que tem realmente jeito de locutor. Você não quer que eu apresente você na Rádio da Barra? Aí ela conhecia os diretores, Ferretti e Marquesi, foi lá, me apresentou, fiz um teste. Isso foi em 69 e estou até hoje. Começou assim o meu rádio. Não parou. Não parei. E o detalhe, que quando o primeiro dia que eu fiz o programa de rádio, eu saio assim na rua, né? O prédio fica bem na Praça de Barra Bonita, o prédio está lá, mas a rádio mudou de lugar. Mas então eu saí, aí uma colega de classe falou assim, Eli, eu acabei de te ouvir no rádio, fiquei até contente, mas você parece que fala dando risada, parece que você fala sorrindo. Pô, eu tinha na mente locutor com aqueles vozeirões, O Silvio Santos, por exemplo, tipo o Silvio Santos. O Silvio ainda falava também dando risada, mas tinha aqueles locutores mesmo ferrados, e era aqueles que eu tinha como referência. Quando ela falou que eu falava sorrindo, falei, puxa, mas não era bem isso que eu queria ouvir, mas de qualquer maneira, era o meu jeito de falar, e em São Paulo foi que abriu as portas para mim. Lá em Barra Bonita, você ficou quantos anos fazendo rádio? Eu fiquei, na verdade, de 69 a 71. Você ficou só 2 anos? Em Barra Bonita. Aí, de 71 a 72, eu trabalhei em Jaú, na Rádio Jauense. Aí eu trabalhei, e lá na Rádio Jauense foi que me despertou vir para São Paulo, para ser locutor na estação rodoviária, que havia a estação rodoviária ali na Duque de Caxias, ali pertinho do Largo do Arocha, ali, e perto da Júlio Prestes, estação. Daí, ali, havia uma grande rodoviária. Você não chegou a conhecer? Não, não cheguei a conhecer. É porque era das antigas, né? Você é muito mais novo que... Então de verdade... de Sandy Júnior pra cá. Então, de verdade, eu vim para ser locutor, para anunciar partidas e chegadas de ônibus, aquelas coisas, né? Mas quando eu cheguei, que o rapaz era de Jaú, por coincidência, e ele falou assim, puxa, eu não posso mais sair daqui, eu resolvi não sair. Indicação? Não, vim assim, porque ele falou para mim lá em Jaú que iria sair da estação rodoviária e que ia sobrar o espaço para eu trabalhar. E ele ia trabalhar numa rádio, sei lá qual. Eu falei, puxa, então eu vou direto lá, então, e você... E foi assim. Só que eu cheguei, ele falou, rapaz, não deu certo, eu vou continuar. E aí? Aí eu peguei minha malinha e desci a Santa Efigênia. Falei, e agora, o que eu faço nessa vida? Encontrei um lugar onde eu fui morar numa república, trouxe um dinheirinho para me manter. Falei, agora tem que encontrar emprego. E fui atrás de emissora, e encontrei serviço de locução na Rádio São Paulo. E foi ali que eu comecei, em 1972, a trabalhar em São Paulo. Na Rádio São Paulo, Rua 24 de Maio, 250, que eu não esqueço. Isso aí ficou marcado na sua história. Ficou marcado. Sua carta vale música. a gente convidava as pessoas para mandarem as cartas e chovia a carta. Era uma coisa que o rádio era forte, né? Ainda é, mas o rádio era o que era a televisão Globo hoje, vamos dizer assim. Sim. É o que é o programa do Ratinho hoje, de sucesso. Nessa época que você entrou na Rádio São Paulo, quem era o radialista mais assim que você... Nossa, era o Faustão do rádio, o Ratinho do rádio. Tinha um grande sucesso chamado o próprio Silvio Santos, né? Que também trabalhava no rádio. Que era da Rádio Nacional. Exatamente. A Rádio Nacional, depois ele comprou a Record, começou a trabalhar na Record, ele e o Nelson Rubens. Mas o nome que eu realmente... Peraí, o Nelson Rubens trabalhou com o Silvio na rádio? Trabalhou na Rádio Record. Mas isso lá nos anos 70, né? Quando eu estreiei em 79 e eles ainda faziam o programa juntos. O Nelson Rubens, a idade dele é igual Enterro de Anão, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Meu Deus do céu. Nelson Rubens é eterno. Aí, então, o nome mesmo era Barros de Alencar. Era o Barros de Alencar. Barros de Alencar. Ele era um sucesso tanto no rádio, ele gravava músicas, ele começou depois a fazer programas de televisão. E eu me lembro que o primeiro dia meu da Super Rádio Tupi, ali nos Altos do Sumaré, e eu estou fazendo o programa, faltando alguns minutos, chega o Barros e senta ali naquele banco, né?
Eu fiquei, meu Deus, tremendo. Falei, puxa, olha o Barros de Alencar. Era um sucesso na época, né? Um Barros de Alencar aqui esperando. Quem diria, eu lá no interior, ouvindo o Barros, e de repente o Barros na minha frente e eu prontinho para entregar o programa para ele. Quer dizer, foi uma realização profissional muito grande. Ou ele na Rádio São Paulo, você chegou no lá. começo. No começo. Só para me acompanhar a trajetória. Você encontrou muita barreira para você entrar nela? Na verdade, eu Foi fácil ou foi difícil? Olha, eu fui, não é contratado, mas eu fui para ser um estagiário e levar a programação que estava sendo montada ali na rádio para outras emissoras da rede, que eles tinham 36 emissoras. Entre elas a de Jaú e outras, espalhado pelo Brasil todo. Você foi contratado como estagiário? Como estagiário para aprender a programação, e dali 2, 3 semanas eu iria para uma das emissoras, ou Franca, ou Lins, ou sei lá onde e tal, né? Mas eu pensei comigo o seguinte: eu vou ficar aqui até na hora H, porque eu pegava todo dia um dinheirinho para comer. Todo dia eu estava sem dinheiro, todo dia eu pegava um dinheirinho ali no caixa, era o que eles me pagavam. E quando então eu estivesse pronto, eles me indicariam uma emissora para onde eu ia. Mas eu pensava assim, poxa, eu já venho do interior. Para que eu vou voltar? Na hora H mesmo de ir embora, eu falo, olha, muito obrigado, foi bom até aqui. Só que aconteceu um fato. Antônio Pimentel era um dos maiores locutores, e até hoje, do rádio brasileiro. A voz do cara era demais da conta. Ele era o seu correspondente render. Ele fazia, né, isso nos tempos da Bandeirantes. E ele fazia as narrações de novelas, porque a Rádio São Paulo era uma rádio especializada em novelas, só fazia novela. Mas como a televisão estava crescendo, as novelas de televisão estavam vindo e forte, então o rádio começou a perder um pouco da relevância de novelas. Então, né? Cada novela que acabava, a rádio colocava Sua Carta Vale Música ou Isto é Sucesso. E foi nessa daí que o Antônio Pimentel um dia deixou lá, era no 7º andar, a rádio era no 4º e as novelas eram gravadas no 7º. O Antônio Pimentel resolveu ir embora. E da rádio, então, teve que subir alguém para narrar as últimas novelas. E foi nessa de sobrou espaço para mim e eu fiquei. Você espertamente falou, agora eu vou. Olha, agora, então aí subiu o cara lá para fazer as narrações das novelas, porque o Pimentel foi embora. E aí ele falou, olha, então, enquanto ele vai narrar as novelas, você fica aqui ocupando um espaço aqui que você já está sabendo mais. Falei, puxa, agora não vou mais, agora não saio mais. Pensei, a famosa égua riada, né? Você passou, ela passou, você mudou. Então, rapaz, se eu tivesse, eu não quero ficar fazendo estágio, tinha ido embora e teria ficado sem emprego, né? E aí, ó, pra você ver. Então eu aceitei humildemente o estágio e comecei a fazer os programas musicais, né? E aí comecei o meu trabalho em São Paulo. Se tornou esse sucesso que você é hoje. Depois de um ano trabalhando na Rádio São Paulo, eu recebo uma ligação, e eu era totalmente desconhecido, né? O nome Eli Correia não era, era ali, é só... Estava no começo aqui em São Paulo, no começo. Né? Aí eu recebo uma ligação dizendo assim, o Gil Gomes quer falar com você. Eu falei, comigo? Gil Gomes? Mas que ele é? Gil Gomes? Pô, Gil Gomes era um gigante, né, bicho? Era grande demais, Gil Gomes. O Gil Gomes no rádio ele era gigante? Nossa senhora, Gil Gomes era demais. E aí ele falou, aquele jeito dele, né? Eu quero que você venha aqui conversar com o nosso diretor, porque tem um espaço para você. Eu falei, isso é gozação, isso é brincadeira. Olha, que é isso? Isso é feio. Hoje fala-se fake, né? Então, fake news. Mas na verdade, era realmente um convite para que eu fosse, mas acabei não indo. Fiquei na Rádio São Paulo e mais uns meses veio a Rádio Tupi, que era a segundo lugar. Primeiro era a Globo. Segundo era a Tupi, e a Record estava vindo com o Zebete, né? Já fazendo. O sucesso do Zebete já estava incomodando as pessoas. Nessa época o Zebete ainda não era sucesso, então? Não. O Zebete trabalhava numa rádio chamada Cometa, que nem existe mais. E numa das vezes que eu fui procurar emprego, fui na Cometa, e eu conheci lá o Zebete, né? Eu fiquei assim olhando para ele, não era nem ele famoso, nada. Aí depois que ele vai para a Record, ali sim, ele fica um fenômeno Zebete, porque a Record era muito grande, forte, tinha a televisão, não que ele participasse da televisão, mas era uma potência, né? Era uma potência como meio de comunicação. O Zebete estourou. E eu estava lutando, até que um dia... esse diretor que eu falei para você, o Francisco Pai de Barros, que me deu o codinome de O Homem Sorriso do Rádio. Então eu fui convidado para trabalhar lá, depois desse período meu na Rádio Tupi. Aí chegou alguém lá, me levou para a Rádio Record, assinei o contrato e trabalhava o Zebete de manhã,
os Gil Gomes em seguida, Silvio Santos e Nelson Rubens, Barros de Alencar, e nesse meio, da 1 às 3, havia um espaço ali. Eu fui colocado. Eli Correia. Você foi colocado no meio do... Só de campeão. Aí o Zé voltou, aí depois de mim, às 15 horas, eu tinha um artista do rádio muito legal, que era o Altieres Barbiero, e depois às 4h30 voltava o Zé Bétio. Quer dizer, a programação fechou. E eu então, olha, eu só daria errado se eu fosse muito ruim, porque no meio desse time, Cê é louco? já pensou? Você é louco? Aí eu comecei a dar 1 às 3 e de cara, foi em janeiro de 79, de cara eu coloquei um horário às 2 horas chamado Que Saudade de Você, contando histórias das pessoas, que até então não tinha feito isso. Aí eu falei, olha, eu vim de uma rádio de novela, que contava histórias, obviamente, então eu não sei por que razão, acho que me inspirou aquilo lá, que era, né? Falei, por que não, às 2 horas eu colocar uma história? E comecei primeiro a contar histórias de amor. Aí vieram as outras histórias mais duras, mais pesadas. E eu ficava na dúvida, faço ou não faço? Porque era um homem sorriso do rádio, como é que eu vou contar histórias tristes? Mas um dia me arrisquei. E aí nos shows que eu fazia, e fazia muito... Você fazia show? Demais da conta. Aí nos shows que eu fazia, que eu comecei a fazer, né? Aí as pessoas falavam assim, puxa, aquela história. E geralmente eram as histórias dramáticas, as histórias trágicas. Elas não lembravam do amor. Elas não lembravam daquela... Só lembravam da tragédia. Falei, quer saber de uma coisa? Tá liberado. Todas as cartas que vierem, vou fazer. Eu fiz muito show, Bosquito, em circo. Talvez eu tenha sido o rei do circo. Mas como assim? O que você fazia no circo? Então, logo no começo dos anos 70... Você cantava? Não, mas só que é o seguinte, era Eli Correia e o Show da Alegria. Então eu levava uma banda, levava uma cantora, levava um cantor. Por exemplo, a Sula Miranda, ela trabalhou comigo. Aquela, não sei se você ouviu falar numa rainha da discoteca, Lady Zu. Claro. Então, que é a Zuleide o nome dela, ela trabalhou comigo. E outros tantos trabalharam comigo. Então tinha o cantor, tinha a cantora e a banda, e eu entrava só pra paralalalabamba, só aquelas coisas assim, bem assim, sabe? E aí contava alguma coisa, uma história para as pessoas, e os circos lotavam. Era 2 circos no sábado e 2 forrós. 2 circos na matinê do domingo e 2 circos à noite. E quando não, eu trabalhava de sexta-feira também. São Paulo tinha muito circo, Mosquito. Mas aonde você fosse, tinha circo. Então eu conheci a cidade inteira. Aí comecei a sair de São Paulo, na Grande São Paulo, fora de São Paulo. Viajar com circo. Sempre não que o circo fosse meu, mas eu ia trabalhar nos circos. Em Quirinópolis, Goiás, em Minas Gerais, em tantos lugares. Você trombou todos os artistas do mundo sertanejo, porque eles também viviam muito do circo. Sim, a gente, claro que cada um vivendo o seu espaço, mas eu convivia muito com essas, porque o rádio era tão importante. Não que ele não seja, entenda bem. Não, mas o rádio é maravilhoso. Mas hoje os lançamentos acontecem tudo na internet. Mas antes todos eram os lançamentos anuais. Léo Canhoto e Robertinho lançou um disco, olha, 7 horas da manhã, a Crowley, o nome da empresa, elas faziam contagem de quantas vezes foi tocada aquela música no dia. Então começava às 7 a contagem. E às 7 horas eu estava no ar. Então todo mundo começava comigo. 7 horas ali para ser o primeiro a tocar a música, assim, entendeu? Aí eles faziam, o meu programa fazia o segundo, e faziam o rádio para dar aquele boom, sabe? De execução. Sim. Então, olha, eu às 7 horas da manhã, era o cara que lançava os discos. Eu toquei com o Léo Canhoto Robertinho já. Contou? No final agora. Aliás, porque o Robertinho ainda está vivo, né? O Roberto está em Paulínia. O Léo Canhoto morreu em 21, 22, não sei. Agora, cá entre nós, na minha concepção, na minha opinião, foi a dupla que modernizou a música sertaneja. Você não acha, Mosquito? Eu acho. Não, é a real, né? Foi bateria, baixo, guitarra. Pô. O Léo Canhoto Robertinho falava pra mim que eles ouviam muito Beatles. Agora, o meu padrasto, né, que era muito gostado de aquele tempo antigo, né? Ele fala, isso não é música. Onde já se viu sertanejo com guitarra? Rock. Mas ninguém imaginava que ali estava nascendo a revolução da música sertaneja. Em 69, com o apartamento 37. Eita, olha só, que era no 37. Quinto andar. Normalmente seria o contrário, seria 57, né? Já no quinto andar. Ele falou assim, eu botei quinto andar no apartamento 37, no quinto andar. Todo mundo vai chamar atenção, não existe isso, né? Então a gente recebia esse pessoal todo, Trio Parada Dura, rapaz, nossa senhora, Trio Parada Dura. Quem foi o maior sucesso, assim, de musical no seu programa, assim, que mais tinha pedidos? Olha, era o Léo Canhoto?
Na parte sertaneja, eram muitos, né? O Trio Parada Dura era demais. O próprio Léo Coelho e o Robertinho. Quem mais naquela época? Eu não me lembro agora, sabe? Pedro Benz era da estrada? Sim, já era um pouquinho mais... já um pouquinho mais... Né? Mais pra linha do Zé, né? Tonico e Tinoco foram meus amigos. Eram muito pedidos, mas já também fazia uma linha um pouco mais antiga, né? Sim. Desse novo... dessa parte moderna... É que eu não me vejo aqui a cabeça, assim, mas... Música popular, assim, olha, em geral. O Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos... Você mais tocou o Roberto? Ah, com certeza. Porque o Roberto, você tinha que tocar todo dia, uma música do Roberto. Hoje o Roberto já está consagrado, já nem precisa que se toque tanto, ele já existe. Mas naquele tempo... Tanto é que ele nem grava mais. Tanto é que naquele tempo ele estava ainda batalhando, poxa, lá nos anos 70, 80... ainda estava caminhando ainda, né? Estava bem, mas ainda faltava... Engatinhando. Hoje não, hoje está consagrado, mais do que nunca, né? Então o Roberto era o campeão. Ah, sem dúvida. O Roberto Carlos era uma coisa impressionante. A gente trabalhava com cartas, né? Hoje em dia nem existe mais isso, mas as cartas, nossa, eram sacos de cartas que a gente ia buscar no correio. E Roberto Carlos sempre foi o campeão, não tem jeito. Nessa época aí que o rádio recebia muita carta, você recebia diversos pedidos de várias coisas ou não? Sim, e foi através desses pedidos que as pessoas faziam, que confiavam, que eu abri um espaço para prestação de serviço no rádio. É a maior prestação de serviço que o rádio tem, e digo assim, até em longevidade. Sim. Porque são ainda, eu sempre falo no rádio, são 46 anos. Foi você que criou isso, então? Não, sempre existiu, mas nós fizemos com que aquilo existisse de fato mesmo. Era uma parte integrante do meu programa prestar serviço. Tanto você vê, nesses anos todos, nós já doamos 45 mil cadeiras de rodas, mais até. 45 mil? De rodas e de banho. Fora milhões de fraldas. Gente, mas é coisa demais. Então, mas isso é desde os anos 70. Quer dizer, você vem fazendo isso, mas não mesmo é? Assim, uai. Então, para você ver como esse trabalho foi importante para o meu programa, porque deu uma identidade junto aos ouvintes de que nós trabalhávamos. E olha, eu vou dizer uma coisa bem sinceramente, não tinha interesse político. Não tinha. Não era para ajudar mesmo. Eu fazia por prazer, com gosto. Eu nem imaginava que isso pudesse, eventualmente, um dia ou outro, me dar alguma coisa política, porque senão talvez até tivesse me lançado lá atrás. Mas o meu negócio era realmente prestar esse serviço. E aí as pessoas vinham procurar pessoas. Gente que procurava, de repente, algum medicamento, gente que precisava, sabe... Cesta básica, tudo isso aí. Até mesmo atendimento em hospital, de repente, não encontra uma vaga, não encontra, sabe? Então a gente batalhava. E isso até hoje. Uma árvore está caindo, o pessoal liga lá para ele correr. A água, não sei o que aconteceu, o pessoal liga lá para o Clube da Amizade, que é a minha entidade que cuida desse trabalho. Sim. Então é isso aí. Eli, nessa época que você recebia muita carta, teve alguma carta assim de pedido inusitado, assim, você falou, teve um pedido que não tinha jeito. Na verdade, não, assim, é uma coisa assim muito diferente não, mas obviamente se pede coisas às vezes que você fala assim, puxa vida, o pessoal não tem nem noção, né, não é? Mas a gente entende e tal. Mas de qualquer maneira, olha, pedido de casamento, isso acontecia, sabe? Pedido de casamento? Não só para mim, mas para pessoas se colocando à disposição. Esse negócio que fala de cara metade, procura minha cara metade, procura não sei o que lá. Isso havia muito, a gente fazia até um espaço para de repente colocar a moça procurando alguém, o rapaz procurando uma mulher. Isso era legal. E até hoje ainda existe ainda no nosso programa. Não é uma coisa assim que existiu e não existe mais. Existe ainda. Existe ainda. E o público só que hoje de maneira diferente, internet. Não hoje, WhatsApp. WhatsApp. Muito bom. Eli, se nessas 45 mil cadeiras de rodas e de banho. É muita coisa, cara. Você tira uma média de 1.000 por ano. Ontem, por exemplo, eu entreguei 3. Ontem você entregou 3. Hoje, provavelmente, a gente vai entregar mais 1 ou 2. E assim, tem alguma filantropia que te ajuda a fornecer não, as isso? Pessoas, só os ouvintes. Só os ouvintes. Só os ouvintes. Eles que contribuem, eles que doam. Por exemplo, ontem... os ouvintes. Os ouvintes. Não, caramba, eu sou um intermediário entre quem precisa. Ontem, por exemplo, eu fui numa casa... E coincidentemente na Lapa de Baixo, lá com a dona Jandira, que é a senhora de 84 anos, e a filha Silmara. A Silmara que saiu do emprego para cuidar da mãe. A mãe está numa cama
ela está demente, e ela precisava de uma cadeira de rodas, de uma cadeira de banho, de uma cama hospitalar. E nós conseguimos tudo isso, graças aos ouvintes, sabe? Então eu agradeço muito a todos que me acompanham, porque não são só ouvintes, são pessoas que participam de uma grande corrente do bem. É verdade isso, né? E tá faltando muito isso hoje, né? Parece que as pessoas estão tão mudadas, estão tão fechadas em si que não... Então, a maioria, eu provoco as pessoas, por que não? Olha, anteontem uma moça que estava me ouvindo, ela chama-se Lídia, ela deve estar nos acompanhando, Lídia, da Vila Sônia, Butantã. E ela então estava ouvindo e disse que, olha, eu cheguei em casa para almoçar, que eu faço na hora do almoço, meio-dia, do meio-dia às 3. Ela falou, eu cheguei em casa para almoçar, para baixo, a vida sem sentido, e de repente ouvindo você falou aí de uma pessoa que estava necessitando disso, daquilo, eu vou fazer uma doação. Doou R$2.000. Falei, caramba! E em contrapartida, o senhor Paulo, que veio lá de Itaquá, com um problema junto a Vivo, há 5 meses que ele paga e não tem o telefone. Ué, mas por que razão se o senhor paga e não tem o telefone? E a Vivo não dá uma satisfação. Até aproveito o podcast aqui para chamar a atenção da Vivo. Aí na saída ele me deu R$20. Falei, o mesmo valor que teve 2.000, teve o valor de R$20 que ele doou, porque ele muito simples, muito pobre, mas tirou da carteira R$20. Poxa vida. Então você nota que o programa também tem esse conteúdo social muito legal. Isso que importa. Agora, pouco antes... Eu também tinha um lado romântico. Eu instigava as mulheres. Você era um romântico. Às vezes tinha algum momento que eu dizia, essa é pra você, meu amor. Aquela coisa, aí tocava aquela música romântica. Você que está aí sonhando, fecha os olhinhos. Sou eu, batendo a porta do seu coração. Você sabe que as mulheres ficavam meio assanhadinhas, viu? Ele Corrêa, você me deixa. Eli, você recebia muita carta de mulher querendo casar com você? Mas conta depois do intervalo, vai. Bem-vindo a Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de Medicina Preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Você que tem mais de 40 anos, já conhece a Med Senior? A Med Senior é um plano de saúde pensado especialmente para quem busca qualidade, cuidado e atenção. Com uma ampla rede de médicos, laboratórios e hospitais, você tem atendimento humanizado, consultas rápidas e aquele cuidado que você merece. Med Senior, cuidando de quem cuida da vida. Você sabe qual é a diferença entre o consórcio financiamento? Olá, eu sou a Luciana, da Águia Consórcios e Seguros, e hoje estamos com mais um episódio do Destraumatizando do Consórcio. No consórcio, você não paga juros, apenas uma taxa de administração de 1,14 ao ano. Com o consórcio, você tem flexibilidade para utilizar o crédito, que pode ser comprando um imóvel, vendendo a carta com lucro e entre outras formas. No final, o consórcio sempre é a melhor maneira estratégica de aquisição de um imóvel. Mas claro que precisa ter uma estratégia e comprar a carta certa para seu objetivo. Quer montar uma estratégia para não precisar entrar no financiamento? Fale comigo e agende uma consultoria gratuita.
Gente, como eu recebi aqui o livro do... Como é que eu mostro? Aqui, né, ó. Aqui, ó. Isso. Aê. Ó, o Fredinho tá dando a coordenada. Como eu recebi de presente o livro do Eli, agora nós vamos dar um presente pra você, Eli. Poxa. O Adriano tá representando a Juliana Flores. Nossa, cara. E veio trazer um presente pra você, Eli. Nossa. Aqui, Garoto. pequenininho, você segura Nossa. esse, eu seguro esse pra você. Vou abrir? Aqui é só Aqui, puxar ó, aqui, só ó. puxar. Só puxar? Uma gavetinha. Olha Já só sabe. que Essa é a linda. famosa Oh. rosa, é rosa eterna que fala? Nossa. Não, essa não é eterna. Mas- Olha só, gente. Isso aqui é a representação Que do nosso lindo, programa. que lindo, Que a Juliana que lindo. nos Agora, ajuda. Eu posso dividir essa rosa com a minha esposa? Mas deve. Então Deve. vou fazer uma média com ela hoje, hein? Ó, ganhei da Juliana Flores no programa do podcast do Mosquito. Isso. Vamos colocar aqui dentro. Ô Eli, a Juliana Flores já salva casamento, sabia? Sabe por quê? Embora o meu não esteja em risco, mas vai ajudar a consolidar. Ô Eli, o que acontece? A Juliana Flores, você tá lá na Bahia, quer dar um presente pra sua mulher. A esposa, como é que ela chama mesmo? Cíntia. A Cíntia. Aliás, apresentadora de rádio, faz o programa junto comigo. Ó, que A legal. Cíntia faz programa com você? Faz, Se bicho. você fizer merda lá, já era, né? Por isso que tem que fazer uma média. Lógico. É. Ô Eli, se você tá na Bahia, quer dar um presente pra Cíntia, quanto tempo, Adriano? De 2 a 3 horas. O quê? Qualquer lugar do Em Brasil. qualquer lugar do Brasil. Do Nossa. Iapoca ao Chuí. Nossa senhora, 2 a 3 horas? Puta, esqueci o aniversário da minha mulher. Puxa. Vai entrar lá, 2 horas de 2 prazo. horas Isso vai- é a nova entrega, é a jato. É, Isso jato. já vai me ajudar bastante, porque olha, não Você precisa- que viaja muito. Não precisa ser tão longe, mas pelo menos quando eu lembrar, puxa, ó, dia 8 de dezembro vem aí, já vou Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? acionar a Juliana Flores. É. Não é só flor. É presente de modo geral. Então tem caneca, tem avental, É. brinquedinhos pra criança, almofadas, Poxa. cerveja, chocolate, vinho, cesta de café da manhã. Caramba. É, tem Nossa, de é tudo. uma coisa completa, É só hein? você entrar lá Serviço no- completo. Só hein? entrar no julianaflores.com.br Muito bom, que já muito era. bom. Você alegra todo mundo Pô, que você Mosquito, quer alegrar, Espero que entendeu? você goste. Obrigado. Ela cara, leva mas, pô, alegria já igual gostei. você leva no rádio pra todo mundo, viu? Tá bom, meu amigo. Obrigado, Mosquito, Obrigado. mais uma vez, viu? Gente, vamos continuar com o programa. Obrigado. Deus abençoe. de Obrigado. coração, Obrigado viu? mesmo, De Deus coração. Obrigado, Juliana Obrigado, Flores. Mosquito. Obrigado, Mosquito. Obrigado, Adriano, né? Adriano Moraes. Adriano. Adriano Moraes, não é Adri Gomes. Gomes. Adri Adriano Gomes Moraes. aí. Então, obrigado, pessoal. Eu errei o Muito nome obrigado mesmo. Olha, Sua obra atrasou de novo por culpa do fornecedor? Então, não pula esse vídeo. Vou te mostrar como não passar por isso mais. Na HD Flex, você tem entrega em até 72 horas na Grande São Paulo. Portfólio completo e desempenho técnico validado em mais de 10 mil obras. Você encontra adesivos, selantes, autonivelantes, tudo testado e aprovado por quem realmente aplica. Aqui você não fala com URA, fala direto com especialistas. E se precisar, desenvolvemos o produto sob medida, mais rápido que qualquer multinacional. Sua obra não pode parar. Clique agora e fale com nosso time técnico. Vamos entregar o que as grandes marcas prometem e não cumprem. Você viu o nosso intervalinho, os nossos parceiros, que aqui também nós fatura ali. Tem que faturar. precisa, não tem Pagar jeito, esse né? bando de homem comigo aqui não tem jeito não, fica barato não. Ele, nós estava contando aqui que era um cara romântico. Você é um romântico, o romântico do rádio. Hoje, se eu ficar muito romântico, a mulher pega no meu pé. Pra quem é que você está fazendo declarações de amor? Então eu tenho que diminuir um pouco o meu romantismo, você entendeu? Mas antes eu era meio... Você é romântico pra uma só, mas você recebia muita carta de mulheres querendo você, querendo casar, namorar com você. mulheres assim que estavam assim... Pedidos inusitados de mulheres. Então... Não, isso realmente acontecia, porque eu me deixava assim, meio que dando a entender que eu estava disponível. Tava disponível. Mas tava? Não. Mas de qualquer maneira, agora com a minha mulher Cíntia não tem brincadeira. Ela não gosta Tá dessas quantos coisas. anos que você tá Já com estou com 38. Nossa, mãe do céu, é a minha idade, ué. Aqui comigo é tudo no superlativo. Você viu? não gosta de Cadeira casar. de roda, 45, 46 mil. Tempo de rádio, nem vou falar. Não, nem fale o número. Não, mas era tempo de rádio 56. Quer dizer, na verdade, você nem era projeto. Você nem era... Não, tava nem... Eu já estava lá, Meu oi, pai nem gente. pensava em mim, minha mãe. Oi, você já tava lá, oi, gente. Assim, teve alguma que te deixou um pouco constrangido, por exemplo? Diz, ou você fazia uma auditoria antes, dava uma olhada,
Não, tem cartas que às vezes você desconta aquelas cartas que eu recebia, né? Às vezes tem algumas que você precisa realmente passar por um filtro, porque as mulheres traem também. Não é só o homem que trai, as mulheres também traem. Carta de mulher casada. Opa! Mas assim, tipo assim, olha, não diga meu nome no rádio. Safadinho. E isso aí eu fazia questão de preservar. Se a pessoa pediu não falar a identidade, eu não falava. Então as pessoas confiavam. Sabe, eu conheci uma pessoa ao passar ali, naquele posto de gasolina, ele, o frentista, sabe? Então, rapaz, e até um dia desse foi exatamente isso. Aconteceu de uma mulher que estava sendo traída, conheceu esse rapaz do posto e se apaixonou. Se apaixonou não, vou dar o troco com esse cara aqui. Aí o cara, casado, pai de 3 filhos, ele começou a ser seguido por essa mulher bem de situação e tal, mas porque queria esse cara. E não aconteceu de que esse cara largou da mulher, largou da família para ficar com essa mulher. O marido viajava, eles ficavam juntos. E foi numa dessas viagens que o marido inventou a viagem, mas não foi, porque ele estava meio desconfiado. Volta e ele também sai mais cedo do posto onde ele trabalhava e chega. Quando ele chega, ele encontra a mulher com outro, mas não o marido, outro. Aí chega o marido. Rapaz, deu uma confusão. Não, não vai entender. Olha aí. Olha que loucura. Olha que loucura, cara. Pra você ver como é que a vida é. Ela não só traiu o marido com ele, também traía com outro. Então, ele sai do posto, chega lá na casa, que eles estavam. O marido, para todo efeito, estava viajando. Só que o marido não tinha viajado. Estava desconfiado da esposa. Então, ele chega e pega a mulher com um cara. Mas antes do marido chegar, ele chegou. E falou: poxa, ela tá com outro, não é possível. Gente, e tava com outro. Doida. Aí chega o marido. O marido chega. Aí surpreende ele e o cara que estava com a mulher, os dois na cama. E aí houve, inclusive, ele acabou sendo, ele está preso, inclusive, atualmente. Porque o marido falou assim, vão morrer todos. Atirou bem na mulher, matou a mulher. Atirou no cara, o cara caiu morto. Aí quando falou, pô, agora vai ser eu. Voa em cima do cara, desarma o cara e mata o cara, o marido. Só que o outro cara não tinha morrido. Ele só fingiu que estava morto. Ele levou um tiro, mas levou no braço. E fingiu que estava morto. A mulher, sim, essa mulher tem morrido. E esse cara, que era o amante. O amante. Ele, amante do amante. Amante do amante. Vai para cima do assassino, né? Do marido, desarma e mata o marido. Agora ele está preso. E aí a família diz aí, ó, o que adiantou? Você, né, se perdeu aí por uma mulher e agora tá na cadeia. E tá aí. Só para você ver as cartas que eu recebo. O que tá preso é o frentista. É o frentista. Porque o outro sumiu, desapareceu, a mulher morreu e o marido da mulher também morreu. Olha pra você ver como é que ela é. Ela traiu o amante com outro amante. O marido com o amante e outro amante. 3! Então, isso aí, gente, são cartas que eu recebo. Mas também tem cartas de terror, tem cartas também de terror. E tem cartas de amor, obviamente, né? Mas olha... Tem cartas de apaixonar. Por isso que a Carta da Saudade é a maior audiência, Mosquito. Ela tem temas diferentes todos os dias. No canal YouTube eu já tenho mais de 3.000 histórias lá. Das Cartas da Saudade. Como é que é o canal do YouTube? Só para divulgar. Eli Correia Oficial. Eli Correia Oficial. São mais de 250 milhões de visualizações. Nossa, mãe do céu. Para você ter ideia, nós estamos aí com 801 mil inscritos. 801 mil inscritos. No seu canal do YouTube? No meu canal do YouTube. Só com as histórias, com a Carta da Saudade. Para você ver quanto é importante essa carta na minha vida profissional e quanto é importante na vida das pessoas. Opa, tá até de uma. Tô até de uma. O quanto é importante, porque dá um espaço para que as pessoas coloquem para fora aquilo que está preso dentro delas. De repente... Aquilo que está aprendendo, né? Então, de repente a pessoa, às vezes, precisaria falar alguma coisa e encontra um canal aí para falar. Eli, e assim, por que tá dando essa audiência no seu canal do YouTube? Porque você tá fazendo uma coisa que tá faltando hoje. O povo dentro dos meios de comunicação. Você não acha isso? Olha, até a televisão mesmo, não tem povo isso mais. Isso com certeza, porque nós realmente colocamos as pessoas no rádio, seja para contar suas histórias, seja para fazer solicitações, seja para colocar os dramas dela. Então isso aí nós temos realmente já uma... E obviamente há espaço para música, há espaço para bate-papo também, notícias, informações. Então eu procuro fazer um programa onde realmente as pessoas possam ter de tudo, um conteúdo múltiplo, vamos dizer assim, né? Isso é a chave do seu sucesso, né? Ao longo dos anos, acho que é uma das coisas que explica, porque era já para ter... Pô, tem gente que pensa que eu já morri.
As pessoas falam, mas você é o filho ou é o pai? Pô, mas peraí. Mas teu filho é radialista também? Não, ele trabalhou muitos anos comigo. Ele fazia o repórter do povo. Certas situações era ele que ia para a linha de frente. Ele que batia de frente. Mas agora ele está ausente, mas eu já pedi várias vezes, volta que você ajuda você mesmo a ter um nome, né? E de qualquer maneira me ajudar também, porque você ter uma pessoa que trabalha ali com você te tira um pouco da preocupação. Quer dizer, a preocupação de prestar serviço é dele. Tá. Mas de qualquer maneira, ele trabalhou alguns anos e foi muito bem. Não deixa de ser uma preocupação para você, né? Porque você tá de linha de frente, Exatamente. né? Não, tudo acaba sendo, né, motivado pelo ele correr a pai. Mas olha, Mosquito, você fala uma coisa que é interessante, porque o rádio, ele é viciante. Você falou antes de nós entrarmos no ar, ele acaba tornando-se um ingrediente, um elemento do qual você quase que não abre mão. Não. Você fica um dia, 2 dias longe do rádio, mas nossa, dá uma dá vontade. Um aperto, parece que tá faltando um pedaço. Acho que nós precisamos ter esse espaço para também falar, não é? Porque não tendo rádio, você fica... Parece que a gente fica preso, né? Fica preso dentro de si mesmo, não tem como precisa libertar alguma coisa dentro da gente. Tem que desabafar, né? E, enfim... Agora, eu quero saber você, e qual o teu relacionamento com a sanfona, com o acordeon? O meu relacionamento, eu vou porque falar... você tá no rádio, mas eu quero... Você tá no rádio, você tá no podcast, eu devo tudo que eu... É sanfona ou acordeon? É a mesma coisa. É a mesma sanfona coisa? E acordeon mesmo, só muda o lugar a região que se muda... Mas o instrumento em si é igual? É igual. O que acontece com a sanfona que eu... vou te responder a sua pergunta, cara. A sanfona pra mim hoje faz parte do meu corpo. Eu devo tudo que eu tenho à sanfona por causa de um cara. Valdeci, meu pai. Valdeci? Meu pai. Meu pai que incentivou eu a tocar. Quando você tinha que idade? Eu comecei a tocar com 10 anos ali. 10 anos? Mas era uma sanfona menor, porque você não aguentava. Pequenininha. Na roça não tinha... Eu comecei a fazer aula de teclado, de piano. Legal. E tinha acabado a energia, fiquei 3 dias sem energia, tinha uma sanfona velha do meu pai. Aí começou. Comecei e acabou. Com 10 anos. Mas olha pra você ver como é que é o cara bom de comunicação. Agora ele que tá me entrevistando, né? Não, eu quero saber um pouco de você, cara. Tá vendo como é que ele é bom? Por isso que ele é o sucesso que ele é, ó. Tá vendo? Não, mas aí você pegou amor, né? E se tornou hoje um dos ícones do acordeon. A gente é um pouco conhecido, mas assim, não tanto quanto grandes nomes que tem aí. E aí veio a comunicação que eu não sabia que eu tinha sido mexer com isso. Pra mim, eu só falava demais, parecia uma maritaca pra falar. Né? Você foi falador também ou não? Rapaz, sabe que eu era calado? Eu só falo mais mesmo assim. Aqui nem hoje você tá me vendo falar. Mas você é mais contido? Eu sou mais, talvez, inibido. Eu sou um cara muito vergonhoso, cara. É incrível. Olha, eu tenho que, às vezes, me chegar assim e chegar com tudo, porque senão, se eu ficar mesmo, meu jeito fica encolhido, sabe? É impressionante. Se você vai num lugar que tem muitas pessoas, ainda mais ainda se forem famosas, conhecidas, cara, eu fico assim... Mas você é o Eli Correia, cara. Então, mas é o jeito da madeira, como dizia lá no interior, entendeu, cara? Você fica assim meio inibido, meio introvertido. Aí, mas eu tenho tentado mudar essa coisa minha para chegar nos lugares e, né? Não, mas você é maravilhoso, Eli. Você é um cara maravilhoso, pelo amor de Deus, receptivo. Eu conheci o Eli lá no programa do Ratinho, só vi, cumprimentei, não conversei. Já era fã, não conversei. Estou conversando com ele agora. Parece que nós dois é amigos há 50 anos. Entendeu? Pela sua... Agora, o Mosquito, não querendo ser o seu entrevistador, não, mas como é que, vamos supor, se a gente quiser ver um show do Mosquito, tem como? Tem como. De que maneira? É só entrar lá no meu Instagram. No nosso Instagram aqui, mas já tem os contatos. O show do Mosquito, ele compõe-se do quê? Compõe-se de boa música sertaneja, porque eu sou sertanejo, e compõe-se de bons cantores e bons músicos. E até bailarina. Opa, então... Porque a gente é ruim de lata, Eli, a gente não é muito bom de feição. Eu não sou bom de feição e eu tenho consciência disso. Então a gente arruma umas mulheres bonitas pra chamar a atenção, entendeu? Não, você tá que nem eu, então. Eu colocava as bailarinas do tempo do Chacrinha nos seus então, shows. as minhas do Ratinho, então dá tudo certo. Então, você levava aquelas famosas do Chacrinha, levava as famosas você do Bolinho. Você levou a Rita Cadillac? Levei, poxa, a Rita Cadillac é minha amiga daqueles tempos. Você talvez não vai lembrar, ela não sorria, era Zulu.
uma moça morena bonita. Não, eu não lembro, bonita não. do Bolinha. Então, mas assim, Maria das Graças, lá a Gracinha toda pura, lá do Chacrinha. E tinha outras tantas que faziam os shows comigo, porque nem você falou, eu levava 4 bailarinas, 2 de cada lado, e eu ali no meio. Pô, aquelas mulheres bonitas, deixavam... negócio, dava vira briga lá outro. entre marido Dava e mulher briga? que tava ali na plateia, porque você vê as pessoas da televisão na tua cara assim, e elas bem vestidinhas, e dançando, a mulherada fica cutucando o marido, para aí com essa porcaria. com esse assanhamento. E isso aí chama muita atenção, porque a mulher, ela engrandece o lugar, né? Ah, sim, Tá, embeleza, né? Homem é uma desgrama, homem fede porco. Não, a mulher tem que estar no ambiente assim, que ela enfeita o ambiente, ela dá uma coisa assim. Aquela né? coisa de glamour. E as pessoas gostam de ver um negócio bonito, né? É. Eu fazia questão de fazer uns bons shows. Sabe, eu era o último a aparecer, a atração principal, sabe? Quantos anos você ficou fazendo show em circo? Pelo menos uns 30 anos. 30 anos? Mais ou menos isso. Eu comecei... Então, até pouco tempo você fazia sim, show até os anos 2000 e pouco, mas aí os circos foram acabando. Você não vê mais circo hoje. Não, hoje não tem mais. Não tem incentivo a circo, né? Não tem mais, rapaz. Eu não sei se no interior como é que tá, mas aqui em São Paulo, pô, eu ia em cada bairro. O circo do Rico Rico, o circo da Rosária, o circo Bandeirantes, do Chico Biruta. Você chegou a falar? Já vi falar dele. Então, o Chico Biruta, ele foi famoso até na televisão do Silvio Santos, que ele fazia aquelas pegadinhas do Chico Biruta. Ele era o palhaço Chico Biruta do Circo Bandeirantes, que era muito bom. Então, quantas vezes nós fomos em todos esses circos aí, que eles mudavam de local, né? Sim, o sim. circo podia ser o mesmo, mas os bairros eram diferentes. Eles andavam pelos Então, eu bairros. conheci São Paulo inteirinha e boa parte dessa... Qual foi o maior sucesso de bilheteria seu? Olha, circo? por incrível que Sempre pareça... tem um. Por incrível que pareça, todos os shows que eu ia, eles estavam cheios. Todos eles estavam cheios. Por Claro que o influência do Bandeirantes... rádio, né? Sim, claro. Se não fosse o rádio, não tinha. Agora, o Circo Bandeirantes, que era o maior, né? E eu fazia também muitos shows, Mosquito, em ginásio de esporte. Então, eu fazia, por exemplo, a música Eva, do Grupo Rádio Táxi, foi lançada num show meu aqui no ginásio do Ibirapuera. Aquele Ibirapuera lotado, sabe? Você fez no Ibirapuera? Então você era o cara mesmo, hein? Não, eu fazia e lotava. Fazia ginásio de esporte, por exemplo, aqui em Osasco, o José Liberati, o antigo Independência. Sei. Fazia em Itu, fazia em Salto, todos os ginásios, em São Caetano, São Bernardo, Santo André. Onde tivesse um ginásio de esporte, eu também fazia. E levava os artistas, sabe? Então era uma coisa assim, fantástica, cara. São Vicente, Santos, era uma coisa assim. O Willi teve aqui da banda do Rádio Táxi. Do Rádio Táxi. Nós entrevistamos ele aqui. Cujo sucesso maior é o Eva, né? O Eva. Ele não vai lembrar, mas a primeira vez que se canta, ele inclusive anunciou, a primeira vez, vamos dizer, cantar essa música, Volson, aí era a Eva. Nossa, levei todos os grandes grupos, desde o Traje a Rigor, RPM já foi de uma fase onde já nós... Mas o Titãs, entendeu? Todos isso aí fizeram show comigo. O Titãs é dessa época também? Lá dos anos 80. Dos anos 80. Dos anos 80. É 70, não, é anos 80. Dos anos 80, porque eu fui até 90 e tanto com a corda toda. E aí foi diminuindo, até quando 2000, daí deu uma diminuída mesmo. Qual dos artistas deu mais trabalho pra você? Rapaz, você sabe que sempre tem um mais aborrecido. Talvez tenha sido o Tim Maia. Mas esse aí já não era surpresa. O Tim Maia, sabe quando você tem que saber como lidar, sendo que de repente ele vai embora? O Tim Maia foi um cara que realmente deu medo de que ele não fosse se apresentar por um motivo ou outro, assim, sabe? Eu me lembro até o Raul Seixas era meio introspectivo, sabe? Mas na hora de cantar, cantava pra caramba, sabe? E soltava. O Raul Seixas deu um trabalho pra você no circo? Não, no circo não. Aí já era nos ginásios. Ou ginásios, ou então esses grandes forrós. Por exemplo, tinha um Casa de show. Casa de shows. As casas de shows podiam ser assim mais elevadas. Nós trabalhávamos num nível mais popular. Por exemplo, Viola de Ouro. Viola de Ouro, rapaz, era aqui na Silva Bueno, no Ipiranga, cabiam umas 2.000 pessoas. Mas era povão, você entendeu? O Zé Lagoa, até quero mandar um abraço pro Zé Lagoa, que era dono inclusive do Asa Branca. O Asa Branca em Pinheiros, grande também. Ali também fazia muito show. O Asa Branca era famoso, hein? Poxa, famosíssimo. Tinham Nações Unidas, lá, pertinho de Interlagos. Rapaz, esses lugares todos, a gente... Você era um promotor de evento fodido. Não, eu era, na verdade, eu era um contratado para apresentar os shows, ou eu mesmo promovia os shows. Era um negócio legal, cara. Isso aí eu acho que deu a mim essa longevidade.
porque com o tempo as coisas são consumidas, vão sendo consumidas, vão ficando muito, como é que eu diria, muito enjoativas. Pô, já estou enjoado de ver o cara. Então você vai mudando os lugares, vai mudando os shows, os eventos. Agora, por exemplo, tá meio parado. Não, tá parado mesmo. Eu tenho empresa de evento, eu sei mas como é que é. eu só vou agora nos bairros quando eu vou visitar uma família. Que nem ontem eu fui na cama hospitalar, um dia desse eu fui num escadão ali pelos lados da Zona Sul, que falta corrimão, e a gente então fui lá testemunhar ali que as pessoas, como é que pode subir 100 e tantos degraus, uma mulher grávida, uma mulher de idade. Então eu fui lá para tentar ver se a gente conseguia. E agora, graças a Deus, nós conseguimos o corrimão. Pelo menos o corrimão para as pessoas segurarem, que não tinha corrimão. Não tinha nada. Você imagina. Então, hoje eu estou mais nessa base, assim, de visitar os lugares, mas já não com os shows, né? Ô Eli, eu vou te fazer uma proposta aqui. Vamos pegar uma história dessa e vamos filmar para nós passar aqui no podcast? Pô, rapaz, nossa senhora. Então tá feito. Aí, é só você escolher e nós vai filmar. A gente vai mostrar a história do Brasil de perto, né? Beleza. Das pessoas. Grande mosquito. Né? É que eu acho assim, o podcast ele é legal, eu tô fazendo um aqui do caramba, mas eu acho que aquele negócio que a gente tava falando, tá faltando povo, então nós estamos saindo pra rua também. É, isso aí, interessante. Mostrar o que é o povo, o que é o Brasil. É verdade, isso aí tudo você acaba encontrando pessoas que se identificam com aquelas histórias, com aquelas pessoas. Exatamente, porque são meio parecidas as histórias, então a pessoa se identifica, já vê um ponto de ajuda. É, isso mesmo. Então você vai pegar um corrimão desse aí e vai filmar, né, Valei? Ô Eli, hoje você falando que com a evolução de tudo, como que você está encarando a questão da internet? Você já tem o seu podcast, que é o podcast do Eli. Eu tenho o canal YouTube com as Cartas da Saudade, com mais de 800 mil inscritos. Agora, eu encaro como uma oportunidade, rapaz, de você se recriar. Essa transição. Porque se você ficar para trás, não estou dizendo que eu estou acompanhando, hein, que eu sou analfabeto digital, para falar francamente. Mas eu vejo como uma grande oportunidade para o próprio rádio. Você vê que o rádio, quando a televisão ficou forte, disseram que o rádio ia morrer, a rádio vai acabar. Nada. Aí veio a internet e novamente falaram que o rádio... Mas você viu lá no Rio Grande do Sul que foi o rádio que salvou a situação quando o Rio Grande do Sul foi tomado por aquelas enchentes, por aquela tragédia toda. E o rádio era o radinho que dava as notícias, era o radinho que orientava ali as pessoas falando no rádio. Então o rádio se mostra, apesar de toda essa evolução, como um instrumento importante e que as pessoas gostam, mais assim, vamos dizer, os mais antigos, os 50 a mais. Porque os jovens acho que nem rádio conhecem, é só celular, né? É só aparelho celular. Mas no celular dá para você colocar o rádio. Então o rádio está se não é modernizando, está se reenquadrando a um novo momento, a um novo estilo, e com certeza passará numa boa, se juntando com a internet. O Ratinho fala um negócio que o rádio vai anunciar o fim do mundo, você concorda? Eu acho que você já deu exemplo. Na verdade, você sabe que, não sei se foi Bill Gates, que ele falou, se alguém que tiver que anunciar o fim, ou a internet, o do rádio, é o rádio que vai anunciar o final da internet. Se isso um dia acontecer, mas como não vai acontecer nem uma coisa nem outra, acho que nós não vamos estar por aqui o dia que acontecer, mas tá tudo certo, né? É isso aí, meu amigo. O Eli, a rádio sempre foi companheira, né? E eu acho que você falou dos jovens, eu acho que eles estão aprendendo a gostar de rádio. Você vê aí, a própria Massa FM, o sucesso que está sendo. Sim. A Jovem Pan, que virou TV e rádio. Então a galera nova já está começando a conhecer. Mas a própria Massa também você pode sintonizar no celular. No celular. Dizer, então, na verdade, o rádio eu digo quando eu falo rádio, eu falo no aparelhinho, né? Aquele filco, aquele radinho que a gente tinha. Então, esse rádio pode ser que o aparelho em si, mas tem outras maneiras de você ouvir o rádio. Ele vai mudar de lugar só, né? Exatamente. Sai daquele aparelhozinho lá e vem para o celular e para outras maneiras de você. E por falar nisso, vocês acessem Rádio Mosquito Show. Aí, olha só, gente. O homem com 150 emissoras, esse cara mais do que nunca acredita no rádio, não é? E o rádio tem que ser realmente rádio. Assim. Eu amo rádio. A gente vai voltar no passado agora, que você vai voltar pra gente falar de um cara que eu pesquisei muito também, além de você. Estudei, na verdade, né? Aprendi um pouquinho, que a história de vocês é magnífica, gigantesca, que foi o Zé Bétio. Zé Bétio. O que você compara o Zé Bétio hoje
daquela época? Não, o Zebétio... O que era o Zebétio? Não, então, o Zebétio foi um fenômeno tão grande, e meu amigo, aliás, tá lá no céu, quero mandar um abraço para ele. O Zebétio tinha certas particularidades que era só ele. Tipo assim, né? Ele não tirava o chapéu, aquele chapéu, ele era careca, né? Ele era careca, né? Então, se alguém mexesse naquele chapéu, ele só fazia o programa dele. Por exemplo, uma notícia de... Não entrava. Ele só era o programa dele e acabou. Podia cair o mundo, mas ninguém entrava para anunciar. Ele não anunciava tristeza? Não. Ele era um cara assim, bem assim, tocava aqueles musicão dele que fez muito sucesso, o Trio Parada Dura, Chitãozinho e Chororó, que é fruto dele e do Homero, que é o filho dele, né? O Zé Homero. Então, e outros tantos. Então, na verdade, o Zé tinha essa... Ele era muito legal, muito bacana, mas era muito rigoroso. Rígido. No programa dele ninguém falava nada, ninguém dizia nada se não fosse com a anuência dele. Então o Zebétio era danado, cara. Punho firme. Punho firme e criativo, né? Ele fazia um comercial que acho que ninguém até hoje foi capaz de fazer no rádio comercial que não o Zebétio. Foi uma das coisas que eu percebi dele. A gente fala, desculpe o termo, vocês podem fazer uma edição, mas dizia que o Zebétio vendia até merda enlatada, viu? Ele conseguia falar isso também, vendia merda enlatada. O Zebétio era demais. Mas o que era o segredo dele assim, gente? Era um caipirão, né? Porque até então você ouvia as pessoas falando, mas ninguém vivia mesmo caipira. Ele era o próprio caipira. Ele era aquilo, pronto. Era aquilo lá e acabou. Era uma forma dele ser e natural, porque não era uma coisa inventada, nem planejada, era ele era aquilo ali. E isso aí ajudou muito que nós conhecêssemos um dos fenômenos do rádio, né? Um dos maiores. Até hoje, você não fala a história do rádio, você não fala do Zebétio, é ou não é? Portanto, quem que eu procurei? Você e o Zebétio. O Zebétio tá no céu, aproveitou enquanto ele corria, tá na terra. E eu tô tendo a honra de ter ele aqui, porque isso aqui é pra mim um presente dos maiores do mundo. Que legal, obrigado. Ô Eli, hoje tem um Zebétio e um Eli Correia nascendo aí? Sinceramente, sinceramente, Mosquito, eu não vejo. Um novo Zebétio não vem mesmo. Até porque esse caboclo já não existe mais, né? Esse cara do mato não existe mais. Hoje o agronegócio é moderno. Hoje você pode pegar as músicas sertanejas de hoje, a diferença com as antigas, né? É uma coisa outro muito... nível. É outra forma de ser sertanejo. Então, Zebétio não nasce mais. Eli Correia, né? Eli Correia até pode, porque é falar alegre, falar contente, falar feliz. Isso muitas pessoas, inclusive no Rio de Janeiro tem lá o Pedro Augusto, que levou praticamente o estilo do Eli e se tornou um sucesso, e é sucesso lá no Rio. E em alguns lugares aí, oi gente, então o pessoal, mas imitar Zebétio é difícil. É difícil. Imitar o Zebétio. Como é que você vai falar? Dona de casa, oi dona de casa, joga água nele, e chá. Ô gordo, gordo, acorda. Não tem jeito, não tem outro Zebétio. O falou, entrava um cara, né? Falou. Era muito bom, velho. Aí ele falava com a dona de casa, conversava com todo mundo. Era muito legal. O Zebétio eu acho que é difícil porque aquele caboclo gerado num sertão não existe mais, né? Porque o próprio sertão hoje é diferente, né? Modernizou demais, né? Modernizou. É tudo diferente. Ai, meu nossa. Hoje o caipira não anda de cavalo, mas anda de caminhonete. Poxa, e as ferradonas, hein? E as ferradonas, porque até porque o agronegócio dá dinheiro. O mundo agro que manda no país. E que leva o país, garante o país, né? Leva no colo o Brasil. Leva no colo, a grande verdade é essa. É verdade. Com o agronegócio não tem prejuízo. Cada ano batendo recordes de produção, é ou não é? Você teve desavença no rádio? Nunca. Você sempre foi da paz? Que eu me lembre, se você fala assim, foi difícil, foi complicado, você teve problema. Eu também não lembro, às vezes até comento sobre isso, né? Fala, engraçado, eu sou acho que o único cara que não tem o que dizer, eu tive que não sei o que lá, e fazer isso. Rapaz, olha, fazer isso, fazer aquilo. Não, as coisas para mim foi num processo. Ou eu não me apercebi de se alguma coisa aconteceu de errado, porque eu estava numa boa. Rapaz, eu vim com 18, 19 anos, numa cidade que eu nunca tinha visto pessoalmente, só em foto. Rapaz, quando eu comecei com aquela minha malinha,
e 200 cruzeiros aqui, que a minha Dava mãe... pra quantos dias 200 cruzeiros? Se comer pão pão com manteiga e café, né? E média. Acho que dava uma semana. Dava uma semana. Então a sorte que eu consegui um estágio lá na rádio, que eles me pagavam todo dia 15 cruzeiros. E aí com esses 15 cruzeiros. Só que eu comia 5 cruzeiros e guardava 10, porque foi na hora que for mesmo embora, eu não vou. Mas o dinheiro já tá guardadinho, né? Aí uma vez a minha avó e minha mãe vieram me ver, porque disseram para elas que eu tava pura pele e osso. E de fato, eu não comia quase, né? Porque primeiro não tinha dinheiro e segundo que eu estava guardando alguma coisinha para os momentos mais difíceis. E elas vieram lá na rodoviária, de lá mesmo elas foram embora. E a minha mãe falou, tem que comer, meu filho, senão você fica doente. Aí me liberei um pouco mais. Mas é isso aí. Então, cara, o rádio ele tem sido, que nem você falou agora há pouquinho, uma companhia para as pessoas. Tem que ser, uma companhia, o rádio é um companheiro mesmo. Nas horas duras, nas horas mais difíceis, onde você sempre tem uma palavra, uma mensagem de repente. Nas horas alegres, onde você tem sempre uma música, um papo furado lá que te faz sorrir, uma piada, sei lá. O rádio é... Você já teve ouvinte que você de mandar mensagem pra você falando que salvou ele? Por exemplo, de suicídio? Olha, rapaz... Você já teve esse tipo de situação, Eli? Olha, eu já contei várias histórias em que as pessoas se livraram da morte... talvez devido eu estar ali falando alguma coisa, fazendo uma mensagem, que às vezes eu coloco umas coisas bem legais no rádio, alguma oração. Eu abro sempre o programa com uma oração. Então, nessa oração eu coloco o nome das pessoas. Ali. Então, e muitas pessoas disseram, já me falaram, que se reergueram, a sua autoestima melhorou, elas se tornaram mais confiantes a partir de ouvir a gente falando alguma coisa e tal. E eu sempre transmito confiança. Acredite, você vai vencer. Acredite, você pode. A vida é para ser vivida e não para ser jogada fora. De repente tem pessoas que estão aí amarguradas, querendo se matar porque alguém foi embora, o namorado, o marido deixou. Rapaz, às vezes não foi uma desgraça, às vezes foi até uma graça ele indo embora. Então olha para esse lado. Bem veio pro mal. De repente você encontra uma outra pessoa aí que vai te fazer feliz mais do que você imaginava. Então, mas naturalmente tem pessoas que são determinadas, né? E aí fazem mesmo as coisas ruins, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Nem tudo é perfeito, né? Ainda hoje nós vivemos um mundo, não sei se você já percebeu, que um programa como o seu, o teu espírito de alegria ajuda muito, porque vivemos num mundo onde a depressão é muito alta. O número de deprimidos é muito grande. Pessoas que às vezes, quanto mais conectadas estão no celular, parece que mais distantes estão do ser humano, né? Então eu vejo muitas pessoas pedindo os seus nomes que sejam colocados na oração por depressão. Eu estou, deprimida. Às vezes a mãe fala, minha filha não sai do quarto, está trancada no quarto, não quer tomar banho, não quer comer. Quer dizer, infelizmente hoje nós vivemos um período em que nem todas as pessoas são felizes como deveriam ser ou como poderiam ser. É isso que que eu falo para você ali, eu acho que... Por isso é importante a comunicação que você faz. Eu falo errado demais, não, eu tô nem aí. Mas é assim que tem que ser. É o mineiro, é o mineirinho. Eu não sou bom de lata, eu falo errado, mas tamo aí, né? Vamos trabalhar. Mas é aí que as pessoas realmente acabam ficando felizes, porque elas se identificam com o jeito natural, né? Os feios se identificam. Ai, meu Deus do céu. O Eli, é aquilo que eu falo pra você. Acho que a nossa função, eu como músico, é de passar coisas boas. Então, o Zé Bétio não estava errado de não transmitir coisa ruim. Tem que falar. Tem que falar. Embora ele fosse até meio, às vezes, criticado. Pô, o Zé Bétio não abriu espaço, mas ele não abria mesmo. Ele não estava errado. Ele queria ser visto como alegria, como ele é visto até hoje, né? Até hoje você só vê no Zé Bétio, o Zé Bétio, o pessoal dá risada. O Zé Bétio, joga água nele. Aquilo era muito legal, é muito engraçado. Agora você falou de feio, você sabe que ontem saiu uma matéria dizendo que estudos estão sendo feitos, por que a mulher muitas vezes prefere o feio ao bonito? Eu já vi um trem desse aí. Com todo respeito ao Vini, mas cá entre nós, a Virgínia Fonseca não é bem mais bonita que ele? Nossa senhora, ele é um caco. Tudo bem que há um jogo de interesses. Rapaz do céu, mas ele é feio, hein? Ele é feio, então. Não, ele pode ser gente boa, mas ele é feio. Então, mas ela, sei lá, se tem outros interesses, mas estava amarrada no cara. Agora, mas isso não é só ela. Se você for ver, como é que essa moça podia estar com esse fulano? Olha que cara feio. Então, está um estudo querendo entender
Por que as mulheres bonitas, modelos, de repente se interessam por homens Você feios? pode olhar, a então mulher- tem uma chance para nós. Nós estamos aí. Não, eu já tive a minha, pelo amor de Deus. Senão a mulher vai falar, que chance pra nós aí? O mosquito tudo bem. Eu não, falei, não, não, eu tenho uma também, não posso, né? E é braba. Parece um capeta de braba. Meu Deus me livre. Ô, Eli, e você pode olhar, se a mulher é bonita, você pode reparar que do lado, de repente, vai aparecer um feio do lado dela. De Vai repente. aparecer. E pior que às vezes é o cara dela. Pior que é. É um trem impressionante. Ô, Eli, só um joguinho rápido, pra nós encerrando. Nós tá quase indo pro final do programa. Que tá uma delícia o programa. Eu vou fazer igual a Maria Gabriela, perguntinha rápida. Uma paixão. Uma paixão? Futebol. Você é apaixonado por futebol? Veja, eu vejo muito mais a gente apaixonados por futebol, mas de qualquer maneira eu gosto muito de futebol. Poderia incluir também nessa paixão o rádio. Sem dúvida, sim. Aí com toda certeza 100%. Mas o futebol também não tô assim alheio a ele. Um sonho? Ah, um sonho. Você tem um sonho ainda? Eu tenho, olha, por incrível que pareça, eu gostaria de transformar as minhas histórias do quadro Que Saudade de Você, que eu tenho no YouTube, no próprio rádio, de repente em um Eliflix. Eliflix, sem tantas histórias bonitas que, embora as pessoas gostem, até que... Engraçado, você pode crer, Mosquito, que tem gente que prefere a narrativa do que filmar. Porque o filme, elas têm ali. Agora, na narração, elas ficam imaginando. Então, mas é um sonho que eu tenho, que um dia, quem sabe, transformar uma parte das histórias, porque são muitas histórias, mas pelo menos algumas, em filmes. Tem arrependimento, Eli? Não. Não tem arrependimento? Talvez de alguns negócios mal feitos. De alguns negócios mal feitos. pessoas erradas que a gente conhece. Eu mesmo esses dias conheci uns dois aí que dão um prejuízo desgramado. Talvez arrependimento de ter confiado. Dois, filha da puta. Então é isso aí, arrependimento só de ter confiado em algumas pessoas ou então ter feito algumas coisas que eu podia ter esperado mais. Um projeto que você ainda quer fazer ainda. Olha... É Eliflix. A Eliflix, pronto, projeto aí, Eliflix. Não, é claro que isso aí, isso aí é só uma retórica, só um jogo de palavras. Não, nome bom, Eliflix. É mesmo. Olha só, olha aí. Amanhã aparece lá a empresa, aí, ó, o mosquito que deu aí. Família. Família para mim é tudo. Quantos filhos você tem hoje? Eu tenho 2 meus, 2 da esposa, são 4, e 9 netos juntando as duas famílias. Você 9 netos. 2 famílias numa só? E deu 9 netos. Estamos aí com 9 netos. Mas de qualquer maneira, família, eu acho que é a base, realmente. Você não sobreviveria nessa vida se você não tivesse o apoio da família. Então eu acho fundamental você dar valor, valorizar a família. Você voltaria ao passado para consertar algum erro? Rapaz... Não fazer negócio com aqueles caboclos que você fez. Não, você sabe que eu tenho que ser sincero, até eles não foram culpados. O culpado foi eu mesmo. Que sabe? acreditou, né? E que meio besta para negócio, sabe, bicho? Não sou um ratinho, com toda certeza. Não, mas até ele erra. Até ele? Até ele erra. Confia em gente que não é muito confiável. Então, o que mais tem? Mas é isso aí. Entendeu? Eli, só para nós encerrar, uma mensagem para os nossos queridos e amados ouvintes e espectadores. Na verdade, é uma frase que eu uso muito no rádio. E meio que define bem o trabalho que faço, né? Fora as músicas, a alegria e tal, é o serviço. Quer dizer, como é que agora só falta eu esquecer a frase. Olha só, na frase, talvez até outras pessoas conheçam essa frase, mas eu uso muito no rádio. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Eita, nós Oi! Vai, junto. Olha... Oi, gente! Eita, Nossa Senhora! Eli, obrigado. Eu que agradeço. Nós já temos 2 compromissos já. Eu vou lá no podcast dele. Levar a sanfona. Opa, essa aí vai ser boa, hein? Eu vou levar a sanfona. Essa aí vai ser boa. E nós vai gravar suas histórias na rua aí, a hora que você tiver uma história boa. Vamos, Fred? Legal. O Fred já deu ok. Aí, legal. Vai beleza. Todo mundo, nós vai gravar. Posso deixar o presente? Pode. Então eu queria te dar um livro. Deixa, Ale, pega lá pra nós, Ale. O estúdio aqui é um pouquinho pequeno. Isso, mas olha aí. Ale, pega o livro pra mim aqui, o Flávio Rangel.
Flávio Rangel. Flávio Rangel. Flávio Rangel, seu assessor, obrigado, Flávio. Já tá mais de 30 anos trabalhando comigo. Abraço, Flávio. Olha aqui, ó. 30 anos? Eu vou abrir esse livro aqui. É ano, hein? É ano, mas é uns... Você começou a trabalhar com ele novinho, né? Mas ele já tem essa carinha, mas é velhinho, viu? É. Olha, deixa eu deixar Parece isso aqui. carro de prefeitura, né? Ó, Bom tá de aqui, ó. ano, mas ruim de lata. Olha, as 30 mais a sessão Que Saudade de Você, mais de 250 milhões de visualizações no YouTube. Eli Correia, Que Saudade de Você. Então nós temos aqui, olha, várias histórias. Aqui, Por favor, fica à vontade. Você vou citar algumas apenas. E você que está aí, posso fazer uma propaganda? Não, mas do livro? deve! Então, ó, é Amazon. Você pode acessar a Amazon, Eli Correia, o Saudade já aparece lá para você acessar o link e comprar o livro do Eli Correia. E para esse final de ano vai ser um bom presente, pode Você crer. já vai deixar o link aqui, ó. É isso. Viu, Fred? Põe o link aqui, tá? Olha só, algumas das histórias, né? Antes de morrer, pediu para o marido casar com a irmã. Aqui tem a história. Minha nossa senhora. Olha essa aqui, ó, o sexo e a cruz. É outra história aqui. Histórias verídicas. Você vai ver o que aconteceu nesse sexo e a cruz. É uma carta, você não acredita o que aconteceu. A pessoa precisa acompanhar. Olha aqui, o preço da traição, a macumba e o sapo. Rapaz, e outras, são todas cartas, o Mosquito, cartas que os ouvintes mandaram. Isso aqui nenhuma foi. Mas você não cria? Não é impossível. Até porque tem tanta carta, não dá. Né? Tem uma carta aqui muito interessante. Meu Deus do céu. A primeira aqui tem mais de 2 milhões de visualizações. O bebê e a hora do enterro. É uma carta emocionante. Outra aqui é: eu voltarei, mamãe. E voltou. Sabe? Então, olha, tem muitas coisas. Uma grande decepção após o casamento. Um caso de amor proibido. O mistério das flores da capelinha. Você vai ter, Deus. nas horas vagas, se você tiver um minuto vago, aí você lê uma carta, lê uma história, lê outra, você vai gostar. Tá aí, pessoal. Ó, passo Fred, aqui. filma aqui, mostra aí o livro. Depois eu vou assinar aqui pro Mosquito. Ó, tá aqui eu entregue. quero assinado. Ó, aí, ó. O livro Que Saudade de Você. Aproxima aqui, tem jeito, Fred, de aproximar perto do livro? Dá um zoom aí. Dá um zoom. Vamos colocar Vai ficar ruim, né? Olha lá. Aê, olha. Fredinho. Ê, Isso. Fredinho. Tá aí. Isso aí, focou. Aí, ó, gente, vai na Amazon, não Isso. perca tempo. Ou então, qualquer dúvida, 5081-6292, Clube da Amizade, 5081-6292. 011, né? 011, aproveitar esse A espaço. gente vai deixar aqui no BG. 11 5081 6292. 5081. 6292. É bem da rádio mesmo, hein? Gente, Ó, ó, até derrubou. Ó, ameacei tanto derrubar que agora quase caiu mesmo. Vamos lá. Obrigado pelo Mosquito, presente. valeu de coração. Dá um abraço no ratinho, meu amigo. Tá dado. Tá aí. Obrigado. Deus abençoe Valeu. você demais. Obrigado. Gente, semana que vem estaremos de volta com várias histórias legais pra você e grandes artistas. Na chegada é oi, Oi, gente. gente. Na saída é tchau, gente. Então vamos junto. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu! Que lindo ali.